Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. Será uma leitura extensa, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção. Amém? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amém? Podem sentar. Nós ainda iríamos ler mais, mas vamos parar aqui por enquanto. Eu não sei vocês, irmãos, mas nós temos vivido dias muito difíceis. Dias esses que nós começamos, mas nós não sabemos como vamos terminá-lo. E hoje, como eu posso dizer isso? Nós estamos literalmente muito próximos
de uma 3G, se é que vocês me entendem. E a partir de uma declaração de um determinado líder hoje, a nação, ele conseguiu colocar não só a nação dele em pânico, mas simultaneamente vários países estão se preparando militarmente. E dentro do país dele, nesse momento, tem mais de 1.000 pessoas presas em menos de 24 horas que ele deu um pronunciamento. Onde no país dele não tem mais passagens aéreas disponíveis, porque todas já foram compradas. Onde não tem mais para onde ir, não tem mais para onde fugir. Mas a palavra de ordem é: quem não pode sair se manifesta, quem manifesta vai preso. E aquele que consegue sair está tentando ir para algum país, para se livrar do recrutamento que foi feito hoje. E não é só isso. Nós aqui no Brasil estamos muito próximos das nossas eleições e nós não sabemos o que vai acontecer. Muitos países acontecendo muitas coisas simultaneamente, muitas coisas andando em passos largos. E eu não sei você, mas à medida que o tempo passa, nós conseguimos constatar que tudo que está na Bíblia está se cumprindo. E o que ainda não se cumpriu é uma questão de tempo para que venha se cumprir. Em Mateus, capítulo 24, versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é fato que a palavra de Deus se cumprirá. Cada vírgula, cada tio, cada ponto, tudo se cumprirá. E é como eu disse, é apenas uma questão de tempo. Tempo esse que eu não sei se vocês perceberam que a gente está perdendo a noção de tempo. Até ontem era domingo. Nós estávamos aqui reunidos adorando o Senhor. E hoje já é quarta-feira. Já estamos nós aqui novamente reunidos adorando o Senhor. E num piscar de olhos será domingo. Eu não sei você, mas ontem eu estava numa crise muito grande de saber que dia era ontem. E parece que era uma coisa que eu me perguntava o tempo todo: que dia é hoje? Que dia é hoje? Aí eu pensei que era só eu. Até que o meu digníssimo, amado esposo perguntou: que dia é hoje? Eu falei assim: não, pensei que era só eu. Não, tem mais alguém com dúvida de que dia é hoje. Não, amor, hoje é terça-feira. Ah, tá, hoje é terça-feira. Só que eu fiz algumas coisas na segunda que para mim pareceram que foram semana passada. Só que eu fiz na segunda. E aí a gente percebe que o tempo está indo muito rápido. A gente se programa para fazer as coisas. Mas posso ser muito sincera? A gente nem sabe se vai fazer essas coisas. Porque o tempo está voando, passando. E eu estava muito reflexiva de uns 15 dias para cá a respeito desses 3 jovens, desses 3 personagens. E eles vieram na minha cabeça, eles não saíam da minha cabeça. Eu falei assim: nossa, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego? E eu sempre brinco com a minha filha que tem aquela música que entraram na fornalha e não tiveram medo. E aí ela foi aprendendo a historinha através dessa música. Só que Deus, ele começou a me fazer refletir sobre algumas coisas que aconteceram nesse episódio. E às vezes nós nos enganamos com algumas coisas. O Velho Testamento ou o Antigo Testamento, muitos encaram como um livro apenas histórico. Ali a gente conhece como foi a criação, ali a gente conhece como foi o pecado, a queda, ali a gente conhece alguns homens, algumas mulheres de Deus, a história do povo de Israel, ali a gente conhece tudo isso. Porém, Deus me fez refletir sobre esses 3 jovens, trazendo para os nossos dias. E é o que nós vamos falar nessa noite. No capítulo 3 do livro de Daniel, nós encontramos um rei
com um ego muito inflado, um rei muito altivo, que resolve construir para si uma grande estátua de ouro, para que todo o seu povo pudesse se prostrar e adorar a estátua. Sendo que dentro daquela nação, dentro daquele povo, ali dentro, não tinha só pessoas que adoravam outros deuses, tinham servos do Deus Altíssimo que vivia ali juntamente no meio deles. Ok, ele mandou construir a estátua. A Bíblia não fala quanto tempo levou a construção da estátua. Nós não sabemos. Porém, nós sabemos que não foi do dia para a noite. Um tempo levou. Quanto tempo? Não sabemos. Porém, todos acompanharam a construção daquela estátua. Todos acompanharam os detalhes daquela estátua. Conforme o tempo foi passando, aquela estátua ela foi se formando, ela foi sendo construída até o ponto dela ficar pronta. E quando ela ficou pronta, o rei, então, Nabucodonosor, manda chamar os principais do seu reino. E a palavra diz que chamou todas as nações, chamou a todos para que se prostrassem e adorassem aquela estátua. E era uma convocação muito branda, né? Convoque a todos, venham a todos, e se não fizerem, vão ser jogados na fornalha ardente. E nenhum rei falava da boca para fora. Normalmente, as falas de um rei vinham através de decretos. Decretos esses que não poderiam ser revogados nem pelo próprio rei. E foi assim que aconteceu. A partir do versículo 1, a gente vê a construção da estátua. Depois nós vemos a convocação para que todos fossem adorar a estátua. Aí no versículo 5, nós vemos que a ordem que todos tinham que se prostrar e adorar a imagem de ouro que ele tinha feito. No versículo 6, vem a ameaça para aquele que não se prostrasse, para aquele que não adorasse, seria lançado no forno de fogo ardente. E no versículo 7, então vem a convocação que todos ouviram, e aí o versículo 7 diz que todos se prostraram. Se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Até aqui, vamos dizer assim, aquilo que ele tinha planejado caminhou bem. Até que a gente se depara com o versículo 8, que a gente começa a ver a perseguição, a ameaça, a delação, a denúncia aos servos de Deus naquele lugar. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Acusaram de quê? De não ter se prostrado e adorado a estátua que havia sido construída. E aí no versículo 12 diz: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. E aí no versículo 13 a gente já tem uma reação rápida do rei Nabucodonosor, que com ira e furor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês acham que ele simplesmente mandou chamar? Um rei irado, furioso, ele mandou chamar? Aqueles homens literalmente já estavam presos e diante do rei. E eles foram diante do rei. Não tinha para onde correr, tinha que ir. E chegando diante do rei, no versículo 14, Nabucodonosor ele é bem direto com esses servos de Deus. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois,
se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Ele ameaça os servos de Deus. E aí ele faz uma pergunta: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A partir desse momento, não se tratava mais de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A partir desse momento, já se tratava do Deus que Sadraque, Mesaque e Abidnego serviam. A briga já não era mais com os três. A questão agora era mais elevada. Era com o Deus Todo-Poderoso. Era com ele que Nabucodonosor arrumou ideia, vamos dizer assim. Se assim podemos dizer. Aqui eles foram ameaçados. Eles não tinham para onde correr. Eles estavam com os soldados, provavelmente. Eles estavam diante do rei irado, furioso, que deu uma última oportunidade. Faça sim, é bom. Mas caso vocês resolvam não fazer, vocês serão jogados na fornalha. E a partir do versículo 16, é que nós precisamos nos atentar para os nossos dias. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, se coloque no lugar deles por um minuto. Eles não tinham saída. Eles estavam diante daquele que poderia mandar matá-los. Porém, o Deus deles foi desafiado. E eles não temeram. Eles demonstraram fé e confiança em Deus. A fé deles ali foi tamanha que se a gente observar a forma com que eles respondem, não é uma forma de quem está com medo diante de quem está falando. É uma forma que eles sabem muito bem a quem eles têm depositado a confiança deles. E a forma com que eles respondem também nos dá um indício do seguinte: eles sabiam que não estavam sozinhos. Eles estavam com Deus ali junto com eles. Isso é fé. Diante de uma grande ameaça, dizendo para o rei que não iria fazer, que eles criam que o Deus deles poderiam livrá-los não só da fornalha, mas também poderia livrá-los da mão do rei. Como? Eles não sabiam, mas eles tinham certeza e convicção que o livramento viria de alguma forma. Agora, que eles não iriam adorar, e muito menos se curvar e se prostrar, isso eles já estavam deixando claro, nós não vamos fazer. Continuando. No versículo 19, então, diz: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Nabucodonosor mais uma vez demonstra a sua ira, o seu furor, e manda aquecer 7 vezes mais a fornalha, e manda chamar os homens mais fortes do exército para que pudessem amarrar os 3.
Irmãos, imagina como é que não foi essa amarração. Como eles não estavam atados, não poderiam se mexer para nada. E eles ali, firmes, convictos, que eles não iriam se dobrar e adorar a estátua de ouro. Continuando. Versículo 22. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Vocês prestaram atenção no que vocês leram? A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Chamaram-se os homens mais fortes do exército, amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses mesmos homens lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Esses homens morreram, do tamanho era a quentura que estava, e de repente, Nabucodonosor olha, se espanta, levanta depressa e avista 4 homens, soltos, andando, como se nada estivesse acontecendo. Mas não para por aí. Continuando. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Todos os maiorais, todos os homens importantes, testemunharam o agir do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí Nabucodonosor falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Aqueles homens, nós começamos a ler, vendo que aqueles homens, eles estavam sob ameaça. Aqueles homens estavam lidando diretamente com o rei, irado, furioso, porque não estava cumprindo aquilo que era determinado. Aqueles homens foram ameaçados, aqueceu 7 vezes mais, amarraram com os homens mais fortes do exército, foram lançados na fornalha, e ali não só Nabucodonosor, mas todos os maiorais viram o agir do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ali, no versículo 28, o rei Nabucodonosor, ele declara algumas coisas que eu separei. Enviou o seu anjo, uma das coisas que ele fala, que mostra que Sadraque, Mesaque e Abidnego não estavam sozinhos, eles nunca estiveram sozinhos, eles sempre estiveram com a presença de Deus juntamente com eles. Mostraram fé, porque eles confiaram no Deus deles o tempo todo. Eles não quebraram princípios, porque um dos princípios que nós temos é não adorar outros deuses.
E eles não quebraram o princípio, eles não quebraram o mandamento, eles cumpriram o mandamento até o fim. Não vou me curvar, não vou me prostrar, independente do que aconteça. Eu não vou quebrar um princípio já estabelecido por Deus. E uma outra coisa que Nabucodonosor reconhece, quando ele diz, entregaram as suas vidas, que entregaram os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Ou seja, eles entregaram as suas vidas, mas não desobedeceram a Deus. Então, algumas coisas nós aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego. Poderia colocar outras mais, mas essas 4, que Nabucodonosor reconhece, é o que eu queria falar para os nossos dias. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21. Uma passagem que todos nós também conhecemos muito bem. A partir do versículo 5, nós temos o início do sermão profético, que Jesus ele fala quais são os sinais que nós veríamos quando estivesse próximo à sua vinda. E aí no versículo 7, eles perguntam, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Muito bem. Vamos prestar bastante atenção a partir do versículo 9. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Isso está acontecendo ou não? Sim ou não? Continuando. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Uma parada. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram diante de qualquer pessoa? Eles foram convocados diante de quem? De um rei. Só que eles foram mandaram chamar eles. Eles tinham alguma chance de sair daquele lugar vivo? Sim ou não? Não. A não ser que eles se prostrassem e adorassem a estátua. Mas eles não tinham a menor chance de sair vivo daquela situação. Muito bem. Eles foram mandados, o rei Nabucodonosor, quando mandou chamá-los, foi porque o rei Nabucodonosor viu que eles não se prostraram? Sim ou não? Não. Eles foram chamados até o rei Nabucodonosor porque alguém foi até lá e fez fofoca. Aqueles lá que o Senhor deu cargos, eles não se prostraram, não. Eles não fizeram o que o Senhor mandou, não. Rei! Eles não foram porque o rei viu que eles não fizeram. Eles foram porque alguém os denunciou. Alguém os delatou. Por isso que eles foram parar diante do rei. E depois, o que diz no versículo 12? Mas antes de todas essas coisas, lançaram mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. Nós vemos que depois que tudo isso acontece, não estava só o rei Nabucodonosor. Porque nós lemos que estavam lá os governadores, os príncipes, tinha mais gente do alto escalão observando tudo o que aconteceu, principalmente o que aconteceu dentro da fornalha. Então isso foi para testemunho. E aqui também fala que vai ser por amor
ao nome do Senhor. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Irmãos, traçando um paralelo, qual será a sua posição e a sua atitude diante daquilo que ainda está por vir? Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que tomar uma posição. Ou eles realmente adoravam a Deus, serviam a Deus e queriam passar a eternidade com Cristo, ou eles faziam a vontade do rei Nabucodonosor e poupavam a carne deles. Será que quando chegar essa hora aqui para nós vamos querer poupar a nossa carne? Ou nós vamos ser presos e serviremos de testemunha para que o nome do Senhor seja engrandecido através das nossas vidas? O que eu e você vamos fazer nessa hora? Chorar, se descabelar, negar a Cristo? Ou nos lembraremos da atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego, que independente do que acontecesse, eles não quebrariam princípios? O que você vai fazer? O que você pretende fazer? Se você pensar friamente, você vai me responder assim: claro, irmã, eu não vou negar Cristo. Tá doida? Claro que eu vou ser forte, corajosa, eu vou me manter firme. Mas não é assim, não. A única forma que temos de nos mantermos firmes é entendermos 4 coisas que o rei Nabucodonosor conseguiu entender. A primeira coisa que ele entendeu, e que nós já falamos aqui, é que ele entendeu que Deus enviou o seu anjo para proteger os seus. Então nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos, mas nós só não estamos sozinhos a partir do momento que estamos no centro da vontade de Deus. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, de fato, nós não estamos sozinhos. Nós não vamos estar sozinhos em momento algum. Deus estará conosco. Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Mesmo que a nossa carne pereça, nós não estaremos sozinhos. Mas para não estarmos sozinhos, nós precisamos andar com Cristo. E aí foi a segunda coisa que o rei Nabucodonosor percebeu. Eles confiaram em Deus. Independente da ameaça, independente da fornalha, independente dos grandalhões fortes do exército, independente do rei, independente de qualquer coisa, eles confiaram em Deus. E nós só vamos confiar em Deus à medida que a nossa fé cresce, à medida que a nossa fé aumenta. Então, uma das coisas que nós precisamos pedir ao Senhor todos os dias: Pai, aumenta a minha fé. A palavra de Deus diz que se nós crermos, tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para esse monte: sai daqui e vem para cá, e ele virá. Então, nós precisamos pedir que o Senhor nos fortaleça a cada dia e que a nossa fé seja aumentada diariamente. E como é que acontece isso? Eu acordo, estalo o dedo, aumenta a minha fé, Senhor. Não! É através da busca, é através da oração, é através do jejum, é através da leitura bíblica, é através da meditação bíblica, é através da comunhão, é através do congregar, é através de estarmos juntos. É uma coisa puxando a outra, é uma coisa dependendo da outra. Nada isolado, tudo junto.
Mas precisamos desenvolver a nossa fé diariamente. Uma outra coisa que Nabucodonosor percebeu e que nós precisamos levar até os fins dos nossos dias: não podemos quebrar princípios estabelecidos por Deus. Eu vou mentir aqui, ninguém está vendo, Deus está vendo. Mas eu vou fazer isso aqui de um jeitinho, que depois lá na frente eu peço perdão e Deus perdoa. Deus não é nosso empregado. Ele perdoa um coração verdadeiramente arrependido. Mas se nós temos consciência daquilo que fazemos, por favor, não quebre princípios que já foram estabelecidos. Então, se não é para mentir, não é para mentir. Se não é para roubar, não é para roubar. Se não é para adulterar, não é para adulterar. Entre outras coisas mais. Princípios. O nosso Deus é Deus de princípios. E Ele não quebra os seus princípios. Ele quer que venhamos a cumprir os princípios estabelecidos. Por quê? Porque quando cumprimos os princípios, que é a quarta coisa que Nabucodonosor percebeu, que era obediência. Quando cumprimos princípios, nós somos obedientes. Obedientes ao quê? À palavra. E por que aqueles homens não se curvaram e não adoraram a estátua de ouro de Nabucodonosor? Porque existia um princípio. Princípio esse: não colocar outros deuses diante de ti. E por essa razão eles não se curvaram, eles não se dobraram, eles foram obedientes até o fim. Alguns de nós serão presos. Alguns de nós serão levados diante de governadores. E que sejamos testemunha do poder e da glória do Senhor. Que não venhamos a ser a vergonha, mas sim testemunha do Todo-Poderoso, que é o Senhor, Deus de Israel. Quando Deus me trouxe esse paralelo de Sadraque, Mesaque e Abednego, automaticamente eu lembrei de Daniel. E um outro paralelo eu tracei. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam juntos, os três. Passaram pela situação, os três. Um apoiando o outro. Mas quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Daniel não tinha Sadraque, Mesaque e Abednego junto com ele. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, também foi porque ele não se rendeu a um decreto. E por isso ele foi lançado na cova dos leões. E o que a gente aprende com Daniel na cova dos leões? O que a gente aprende com Sadraque, Mesaque e Abednego? Que nem sempre você vai ter algum irmão do teu lado na hora difícil. E nem por isso nós devemos nos curvar ao Deus desse mundo. Nós devemos confiar plenamente que não estamos sozinhos, que Deus está conosco. E para finalizar, o que nós precisamos pedir ao Senhor diariamente? Que nós venhamos a andar cheios do Espírito Santo. Porque não será fácil, irmãos. A forma com que o mundo está sendo desenhado, eu não sei. Hoje a gente vai dormir de um jeito. Pode ser que amanhã alguma outra coisa já tenha acontecido. E não se iluda. Nós estamos no Brasil. Aqui não acontece nada. Aqui não, a guerra é lá no outro lado do mundo. Não, a perseguição religiosa é lá no outro lado. Não, irmãos, já tem muitas coisas acontecendo dentro do Brasil. Muitas coisas acontecendo aqui dentro. Muitas. Coisas que eu falei assim, eu falei assim, eu nunca veria isso. Se me contasse, eu não iria acreditar. Porque temor já não se tem há muito tempo. E antigamente se tinha, hoje não tem mais.
Então, cedo ou tarde, essas coisas que nós lemos em Lucas capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 18, vai bater à nossa porta. Cedo ou tarde. E a questão é, como eu e você vamos reagir dentro dessas circunstâncias? Só cheios do Espírito Santo é que vamos conseguir ter um posicionamento como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram, independente de qualquer coisa. Mas por que eles não se curvaram? Porque eles tinham uma vida abundante em Deus. Então, que eu e você venhamos a desenvolver essa vida abundante em Deus. Uma vida que nós não andamos mais sozinhos, buscamos renovar a nossa fé diariamente e aumentá-la diariamente. Se mantermos firmes diante dos princípios já estabelecidos por Deus e andarmos em obediência à palavra do Senhor. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos viver com certeza, sem sombra de dúvida, o que diz o versículo 14 e 15. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. É o Senhor. Não é o nosso intelecto, não é o nosso conhecimento, mas o Senhor encherá os nossos lábios para falarmos aquilo que necessitarmos falar, para quem tiver que falar. Então, só cheios do Espírito Santo que nós vamos conseguir fazer isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, e vai se colocando de pé, por favor. Livro de Salmos, capítulo 91. Um capítulo muito conhecido, mas que nós precisamos mantê-lo dentro do nosso coração de forma muito intensa. Vamos ler todos juntos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! O Senhor nos dará a salvação, irmãos.
mesmo que a nossa carne pereça, o mais importante é passarmos a eternidade com Cristo. Por isso, não venhamos negligenciar a nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, de leitura bíblica, de meditação. Não negligencie a oportunidade de estarmos juntos, congregando, ouvindo a palavra, ajudando um ao outro. Porque pode ser que quando esse dia chegar, pode ser que quando bater na nossa porta, nós estejamos com um Sadraque ou um Mesaque ou um Abednego ao nosso lado. Mas pode ser que sejamos um Daniel, não ter ninguém, humanamente falando. Mas que nós não venhamos nos esquecer que o Senhor está conosco, o Deus de Israel, o Senhor do exército, Ele está conosco, é Ele que guerreia as nossas guerras. E que no final, nós passaremos a eternidade com Ele. Então, isso aqui pode perecer. O que não pode se perder é a nossa alma. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Senhor, eu te peço que o Senhor possa continuar ministrando ao coração dos meus irmãos, que aquilo que eu não consegui colocar em palavras, que aquilo que eu não consegui me expressar da melhor forma, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa falar com cada um, à medida, Senhor amado, que o Senhor assim o aprouver. Senhor amado, nós te pedimos nessa noite, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé em Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos plenamente nos Teus cuidados, Senhor. Não deixa, Senhor, que a dúvida entre no nosso coração. Não deixa, Espírito Santo, porque isso atrapalha o Teu agir, isso atrapalha o Teu mover, Pai, nas nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que nós não venhamos quebrar princípios, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a obedecermos a Tua santa e poderosa palavra. Ajuda cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. Senhor amado, o mundo está fora do eixo. Mas nós sabemos, ó Pai, que toda a Tua palavra irá se cumprir. Então tudo irá acontecer. Guerras, terremotos, fomes, perseguição, prisão. Que o Senhor possa estar conosco, Pai. E que o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor esteja conosco, Pai, todos os dias, nos dando, Senhor amado, discernimento do Teu Santo Espírito, para lidarmos com tudo aquilo que vier à nossa frente. Ajuda-nos, Senhor. Preserva a nossa alma. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos em direção a Ti. E não perdermos o foco, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a não perdermos o foco, Senhor. Porque são muitas distrações, muitas. E algumas até válidas, lícitas, mas que nos afastam de Ti. Por isso, Pai, nos ajuda, nos dê discernimento. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.